Vamos lá. Então ele coloca aqui o seguinte, ó. Certa quantidade de um gás ideal, monoatômico, sofre o processo termodinâmico AB indicado no gráfico. Então, primeira coisa, sempre lembre disso, né? Um gráfico, cara, ele substitui como se fosse parágrafos de informação. Então é muito importante a gente olhar o gráfico com muita atenção, tá? Então, ó, nesse gráfico aqui, o que é que a gente nota? Esse gás, nessa transformação aí, ele parte desse ponto A e vai para o ponto B. Então a sequência é essa. O estado original dele é o estado A, onde ele ocupava um volume de 0,3 metros cúbicos e estava sobre uma pressão de 10 vezes 10 à terceira Newton por metro quadrado, ou seja, Pascal, né? Vai dar 10 vezes 10 à terceira, 10 à quarta, Pascal. Isso lá no estado A. No estado B, veja que ele foi comprimido, porque o volume dele diminuiu para 0,1 metro cúbico. Ou seja, foi executado um trabalho sobre o gás. Porque quando o gás executa trabalho, ele expande, certo? E quando é executado um trabalho sobre o gás, ele é comprimido. Então ele diminuiu de um volume de 0,3 metro cúbico para o ponto B, que é 0,1 metro cúbico, e a pressão diminuiu, ó. 4 vezes 10 à terceira Newton por metro quadrado. Tá? Então, essa informação do gráfico é muito importante. E aí, a gente já nota o seguinte, antes de fazer os itens de A até E, a gente já nota o seguinte, todas as vezes que o gás é comprimido, ou seja, ele sofre o trabalho, ele não executa o trabalho, ele sofre o trabalho, esse trabalho é dito como um trabalho resistente, ou seja, um trabalho negativo. Tá? Então, quando nós formos calcular o trabalho, a gente já sabe que o trabalho tem que dar negativo, porque, pelo que eu dei uma olhada por cima na questão, a questão não vai trazer essa informação no texto, ela traz essa informação na interpretação gráfica. Tá? Então, esse trabalho vai ser negativo todas as vezes que o volume diminui, o trabalho é negativo, ou seja, o trabalho é executado sobre o gás. Aí ele coloca a constante, 8,31, que é uma constante utilizada quando o gás é monoatômico, quer dizer, um átomo só, e a temperatura lá no estado A, temperatura de 600 Kelvin. Isso é uma outra coisa, Marco, que é muito importante. Ah, quando você vai usar os princípios da termodinâmica, não use a temperatura em graus Celsius, tá? Use em Kelvin, porque ela, eu gosto de chamar como se fosse a escala absoluta. A Celsius e Fahrenheit seriam escalas relativas. Então, sempre procure usar a temperatura em Kelvin. E se você perceber, quando você pega essa constante de 8,31 Joule por mol Kelvin, tá vendo? Ó, ele traz em Kelvin. Então não use a temperatura em Celsius. Mesmo que a temperatura seja dada em Celsius, você vai prestar atenção na unidade das outras grandezas e você vai notar que existe ali uma forma de você entender que a temperatura vai ser em Kelvin. Tá? Aí ele fala, essa temperatura é TA, né, no início, aí ele fala, o número de mols do gás, que é aquele Nzinho minúsculo, a temperatura final, a temperatura no ponto B, a variação de energia interna, que tem a ver com a variação de temperatura, toda vez que varia a temperatura, também há variação de energia interna. A energia interna é uma grandeza que você mede o grau de agitação das moléculas dentro do gás, tá? É o tal do ΔU. Ele está relacionado diretamente com a variação de temperatura. Se você tem uma transformação isotérmica, ou seja, não há modificação de temperatura, né, não há variação de temperatura, o ΔU também é zero. Ele também não vai ser nulo, porque ele tem a ver com a variação de temperatura. O trabalho realizado sobre o gás e a quantidade de calor que o gás troca com o ambiente. Beleza. Então, vamos pensar primeiro no seguinte, vamos pensar primeiro no gráfico, anotar, pegar as informações que esse gráfico mostra para a gente e depois a gente raciocina todo o resto aí das coisas que a gente tem que fazer. Então, beleza. Vou colocar aqui. Ó. Então, a questão 1, questão 161. Eu vou olhar primeiro para o gráfico. Então, o gráfico ele diz assim,
para o ponto A. Então, a pressão A, pressão no ponto A, é de 10 vezes 10 a terceira, eu vou botar 10 a quarta, newton por metro quadrado, para uma temperatura, para um volume no ponto A de 0,3 metro cúbico. Aí no ponto B, eu já tenho uma pressão de 4 vezes 10 a terceira, newton por metro quadrado, para um volume de 0,1 metro cúbico. E aí ele me dá a constante e ele me dá também a temperatura no ponto A. Então eu vou colocar aqui junto. Temperatura no ponto A de 600 Kelvin. Beleza. Então, por enquanto, a gente está com isso aí. Aí ele fala a letra A, número de mols. Bom, onde que você vai buscar o número de mols? Você vai buscar nessa equação aqui, ó. PV igual a nRT. Tá? Você tem tudo. Você tem todas as informações. Você só não tem o N. E uma coisa interessante de se notar é que o número de mols ele não se transforma, ele não varia. Então, se você calcular isso para o ponto A ou para o ponto B, vai dar certo. A questão é que somente para o ponto A a gente tem todas as informações. Ó. Se você notar, ó, pressão para o ponto A, 10 a quarta. Volume no ponto A, 0,3. Aí o número de mols a gente não tem. A constante R, 8,31. E a temperatura, ele deu, né, 600 Kelvin. Vou botar 6 vezes 10 a segunda. Bom, então aqui a gente vai sair com um N. Se a gente for calcular, vou usar a calculadora aqui para a gente não perder tanto tempo, tá? Então, usando aqui a calculadora, ó, eu estou encontrando aqui 0,6 mol. É aproximado, tá? Não dá um número exato assim não, mas dá aproximadamente 0,6 mol. Beleza. Aí, ó, na letra B. Na letra B, ele pede assim. Ele quer saber a temperatura no ponto B. Então, o que é que eu posso fazer? Bom, eu posso usar duas coisas diferentes. Eu posso usar PV igual a nRT, igualzinho à primeira, só que agora eu vou usar os dados do ponto B, já colocando o número de mols como 0,6, porque o número de mols não se modifica. Ou eu posso usar PAVA sobre TA igual a PB VB sobre TB. Você pode usar uma ou outra, tanto faz. Vai dar certo de qualquer jeito. Né? Por que que vai dar certo? Pelo seguinte, se você passar esse T para cá, dividindo, você concorda comigo que você vai ter PV sobre T. E o NR, número de mols, que é constante, e o R é uma constante. Então é por isso que eu posso usar essa equação aqui, porque na verdade essa relação do produto da pressão pelo volume dividido pela temperatura, a temperatura em Kelvin, é uma constante. É igual a NR. Então, como N não muda, R não muda, o PV sobre T também não muda. Tá? Então você pode usar uma expressão ou a outra e vai dar certo. Não, isso aí você escolhe o que é que para você é mais simples. Tá? Eu vou usar a primeira só por uma questão de já estar com ela né, em cima, a gente já tem. Só que eu vou usar isso no ponto B. Então, pressão no ponto B, 4 vezes 10 a terceira. O volume no ponto B, 0,1. Número de mols a gente já tem, 0,6. O R, 8,31. E
a temperatura no ponto B. Então, eu passo 0,6 vezes 8,31 para o outro lado, dividindo o outro produto, e chego na temperatura, deixa eu ver aqui, temperatura, eu encontrei isso aqui, ó, 80,2 Kelvin. Então, tenho essa outra temperatura. Beleza. Então, temos a outra temperatura. O que é que a gente nota já nessa hora? A temperatura baixou. No ponto A eu tinha uma temperatura de 600 Kelvin, agora no ponto B eu tenho uma temperatura de 80,2 Kelvin. Ou seja, o ΔU não é zero. O ΔU seria zero se no ponto B eu encontrasse a temperatura de 600 Kelvin. Então, como não há alteração de temperatura, não haveria variação de energia interna. Não foi o caso. Então, o que é que eu faço? Variação de energia interna, certo? Eu uso uma equação, deixa eu só conferir aqui rapidão. Porque, na verdade, nós temos dois tipos de cálculo para variação. Um para o gás monoatômico, o outro para o gás diatômico. Eu vou colocar aqui a que eu usaria, aqui, ó, 3 meios de NR ΔT, delta de temperatura. Depois você dá uma conferida no seu livro, ver se o resultado vai bater com esse que eu vou colocar aqui, ó. Então eu tenho ΔU igual a 3 meios, número de mols que a gente calculou, 0,6, o R, que é 8,31, vezes a variação de temperatura. Então, a temperatura final, 80,2, menos a temperatura inicial de 600 Kelvin. Certo? Dessa forma aqui, meu ΔU, ó, fazendo aqui a conta rápida, então vai ficar 3 vezes 0,6 vezes 8,31 vezes a variação de 80,2 menos 600. Tudo isso dividido por 2. Ó, eu obtive aqui essa quantidade aqui, ó. Menos 3,887. Eu vou botar 9. 3,9 vezes 10 a terceira joules. Certo? Beleza, então temos aí a variação de energia interna. O que é que significa esse sinal? Significa dizer que existia um grau de agitação no ponto A e esse grau de agitação diminuiu. Por quê? Porque a temperatura diminuiu, certo? Aí na letra D. Letra D, ele pede o trabalho. Ele quer o trabalho. Veja, eu vou colocar aqui a letra E, só para você entender onde é que eu quero chegar. O primeiro teorema, ele é assim. Variação de energia interna é igual a quantidade de energia ou quantidade de calor menos o trabalho. Tá? Eu tenho a variação de energia interna, mas eu não tenho a quantidade de calor. Portanto, eu não poderia usar essa equação para resolver e encontrar o trabalho. Só que todas as vezes que o gráfico é pressão por volume, se você calcular a área, você tem o trabalho. Então, o trabalho é a área do gráfico. Só que você tem que prestar atenção numa coisa. Tá? Veja, uma área nunca vai dar negativa. Né? Não existe uma área de menos 3 metros quadrados, por exemplo. Não existe. Então, o que é que você tem que prestar atenção? Aquilo que eu falei lá no início da resolução da questão. O gás está sendo comprimido, então existe um trabalho executado sobre ele. E aí a gente considera esse trabalho como um trabalho negativo. Por quê? Porque o trabalho não está sendo executado pelo gás. Né? O trabalho está sendo executado sobre o gás. Então a gente considera esse trabalho como sendo um trabalho negativo. Mas basta você calcular a área.
E nesse caso, a área é de um trapézio. Então, ó, trabalho igual, já vou colocar o menos aqui, ó. Como é que a gente calcula a área de um trapézio? Então é aquela tal de base menor mais base maior vezes a altura sobre 2. Base menor, ó, a base menor é essa base aqui, ó. A base maior é essa base aqui, tá? Então ele tá, é como se ele tivesse deitado, né? Então, ó, vamos lá. Base menor, eu vou colocar 4, base maior 10, só que tudo isso eu tenho que multiplicar por 10 à quarta. É 10 à quarta? Não, 10 à terceira, desculpa. Base menor mais base maior, vezes a altura é isso aqui, ó. É esse segmento aqui, ó. Então a altura está dando 0,2. E tudo isso dividido por 2. Então, fazendo a conta aqui, eu estou encontrando esse cara aqui igual a menos 1,4 vezes 10 à terceira joules. Encontrei esse valor aqui, tá? Beleza. Aí, a letra E agora fica tranquila. Porque como ele está pedindo ó, a quantidade de calor que o gás troca com o ambiente no processo, então eu quero o quê? Basta eu jogar o trabalho para o outro lado. Então eu vou ter ΔU mais o trabalho. Só que veja que tanto o ΔU como o trabalho, eles são números negativos. Então a quantidade de calor também é negativa. Então vai ficar o quê? Vamos colocar aqui. Vai ficar 3,9 vezes 10 à terceira, mais 1,4 vezes 10 à terceira, tudo isso com um sinal trocado. Então isso aqui vai dar menos 5,3 vezes 10 à terceira joule. E qual o significado do sinal negativo? Significa dizer que o gás perdeu calor para o meio. Então ele perde calor para o meio. Quando a quantidade de calor, aí o quê? É positiva, significa dizer que ele recebe calor do meio. Só que eu vou falar uma coisa aqui, Marco, que não tem, vamos colocar assim, não tem apelo acadêmico e tal. Normalmente, quando a quantidade de calor é positiva, o gás expande. Certo? Porque eu aumento a agitação sobre as suas moléculas e quando eu aumento essa agitação, ele expande. Mas assim, eu estou colocando em condições normais, né? Mas no caso aqui a gente nota que não, que ele perdeu calor para o meio. Beleza? Então, assim, nessa questão, o legal é que a gente vê bastante coisa que a gente vai utilizar nas outras questões. Tá? Então,